Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e gostaria de trazer um esclarecimento muito importante na data de hoje. Vai tirar as dúvidas de muitas pessoas. Quando nós nos referimos ao inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, sabendo que diabo, Satanás não é nome, isso são adjetivos, né? Que significa acusador, caluniador, mentiroso, né? Nós não sabemos o nome real do diabo, embora se você vai nos escritos judaicos, alguns dizem que o diabo se chamava Samael, né? Samael, mas isso em alguns escritos judaicos, nós não sabemos o nome do diabo. Agora, o grande problema é nós utilizarmos Lúcifer para se referir ao diabo. Você sabia que a expressão Lúcifer é totalmente contrário e não tem absolutamente nada a ver com o diabo? Eu explico. Da onde é que saiu essa confusão? Essa confusão saiu quando nós lemos o profeta Isaías, no capítulo 14, lá do verso 11 até o verso 14, por aí mais ou menos, onde fala sobre o rei da Babilônia, a queda da Babilônia, e dizendo o quanto Judá tinha que se alegrar porque estavam saindo no cativeiro. Depois você leia também Salmo 126, 137, por aí, que fala sobre essa alegria. E aí ele fala em determinado momento assim, ó: como caíste, ó estrela da manhã. Essa estrela da manhã é que foi traduzida no latim por um bispo chamado São Jerônimo. Ele traduziu estrela da manhã por Lúcifer. Por que ele fez isso? Porque os latinos se referiam a que a estrela da manhã? Há poucos dias eu estava estudando com a minha filha ciências, e nós estávamos estudando sobre os planetas. E o que me chamou a atenção até a escrever primeiro e depois redigir e falar sobre esse texto, foi quando nós estudamos o planeta Vênus. O planeta Vênus, ele é conhecido como um planeta brilhoso. O planeta que brilha no início da manhã e no início da noite. Tanto que ele é parecido, que ele é comparado com uma estrela, né? Tamanho é o seu brilho, exatamente por ficar próximo do Sol, né? Então ele brilha muito. E ele, na antiguidade, ele era adorado como um deus. O que significa a palavra latina Lúcifer? Lutiferus, aquele que tem muita luz. Então se referindo ao planeta Vênus. E por que o Isaías ele compara o planeta Vênus à Síria? Por quê? Porque nós temos que entender que aqui fala sobre a queda da Babilônia, sobre a queda da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, nós devemos entender algumas coisas, né? Formavam ali os assírios, os caldeus, os babilônicos, e o que chamava a atenção deles eram as grandes construções. Ainda estudando, né, ciências, nós vemos quando estudamos a Mesopotâmia, né, que foi o berço da civilização assíria, da civilização babilônica, né, de onde veio o Código de Hammurabi, por exemplo, um conjunto de leis, eram os grandes zigurates, que eram pirâmides, né, formato de pirâmides enormes, com o objetivo de quê? Com o objetivo de servir como templos religiosos, para se aproximar do céu, se aproximar dos deuses. Nós vemos no passado, né, a construção da Torre de Babel, então construções gigantescas para se aproximar do céu. E Isaías fala exatamente como um deboche a essas nações, dizendo: vocês foram colocadas inicialmente para serem um exemplo entre as nações. Mas agora vocês pensaram assim, e olha que interessante, porque o texto de Isaías 14 fala isso: subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque as construções babilônicas, mesopotâmicas, eram exatamente construções que o objetivo era o quanto mais alto, mais próximo era ser dos deuses. E aí o que aconteceria? Deus diz: pois exatamente eu vou levantar outras nações e vou mostrar que a
queda de vocês vai ser grande. Você que se achava a estrela da manhã, a estrela mais brilhosa, e lembrando, né, que as estrelas, elas não têm luz própria. Elas refletem a luz do Sol, da mesma forma que os planetas. Eles refletem a luz do Sol. Então, o profeta Isaías estava dizendo, assim como você, ó Babilônia, colocou no seu coração que você talvez fosse tão brilhante como o Sol, representando Deus, pois agora vai começar a sua queda. Por que isso é importante ser falado? Porque, como eu falei, Lúcifer, Luciferus, né? Aquele ser cheio de luz. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 22, sabe quem é que diz, eu sou a estrela da manhã? O próprio Jesus. Então, Jesus, na tradução latina, também Apocalipse 22 poderia ser chamado de Lúcifer, aquele em quem habita a luz. Então, recapitulando, a expressão Lúcifer não é uma expressão correta, não é uma expressão utilizada como um adjetivo, ela não é um substantivo, como um adjetivo para o diabo. O diabo, sim, diabolos, né? O Satã, que é acusador, enganador, caluniador e por aí afora. Lúcifer é aquele cheio de luz, representando o planeta Vênus, que é o planeta brilhoso, representando a Babilônia, que queria se elevar e ser semelhante ao próprio Deus dos céus, e Deus diz, pois bem, agora você vai começar a ver a sua queda. Então, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, você ficou sabendo sobre Isaías no capítulo 14, a quem se refere e o problema na tradução latina, dita e escrita, né, pelo bispo São Jerônimo, que quando traduziu estrela da manhã, traduziu como Luciferos, como aquele em quem habita a luz. Ficou claro? Que você possa repassar isso para as pessoas que você acha interessante, né? Porque muitas vezes nós temos a tendência de adjetivar o nosso inimigo das nossas almas como Lúcifer. Agora, se você for na mesma tradução latina para Apocalipse capítulo 22, você vai ver o próprio Jesus dizendo, eu sou a estrela da manhã, eu sou Lúcifer, aquele em quem realmente habita a luz. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar com quem você achar interessante. E que Deus possa abençoar você grandemente. Sabe por quê? Porque o único que habita a verdadeira luz está em Deus, está em Jesus Cristo, está no Espírito Santo. Somente eles são a própria luz. Não habitam, mas são a própria luz. Então, o único que merece a adoração, o único que merece todo o nosso respeito, todo o nosso temor. Temor não é diferente de ter medo. Temor não é ter medo, temor é ter reverência, é saber dar o devido valor. E é isso que nós devemos ter ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.